Paz do Senhor, irmãos. Amém. Amém. Irmãos, eu agradeço a oportunidade, agradeço a Deus, agradeço ao pastor Gildo. Pastor Gildo, não fique em paz, porque eu tenho um irmão chamado Daniel, chamado Rafael, e o meu irmão menor é André. Se o senhor me chamar de qualquer desses três nomes, não tem problema. Amém? Irmãos, eu agradeço a Deus por tudo que Deus tem feito. Eu não sei se os irmãos lembram, eu já estive aqui uma oportunidade num domingo, né? Eu creio que Deus falou conosco poderosamente. E hoje vai ser mais um dia ao qual Deus colocou uma palavra no meu coração. O pastor Júlio sugeriu para falar acerca da família. Então Deus colocou uma palavra acerca da família. Amém, irmãos? Irmãos, vamos ler, abrir a nossa Bíblia em Gênesis, no livro do Gênesis, livro do começo, no capítulo 33. Antes de nós lermos, Deus tocou no meu coração também. Há um tempo atrás, eu não sou muito fã, mas já que Deus mandou, né, eu fiz um canal no YouTube. Meu cunhado fez para mim, que eu não conheço nada disso, fez para mim um canal no YouTube, ao qual eu faço comentários bíblicos e eu faço um comentário da revista de escola dominical, tanto dos jovens quanto dos adultos, e alguns comentários que eu faço, sugestões que os irmãos estão levando, inclusive as mensagens que eu estou indo nas igrejas ministrar pela misericórdia de Deus. Eu tenho gravado, né, no celular, é meio precário ainda, mas eu gravo e coloco no canal. Amém, irmãos? Amém. Livro do Gênesis, capítulo 33. O nome do canal é Diácono Gabriel Raso. Se o irmão puder colocar para mim, irmão do Data Show, amém, irmão? Amém. Diz assim a palavra do Senhor: o encontro de Esaú e Jacó. E levantou Jacó os olhos e olhou, e eis que vinha Esaú, e 400 homens com ele. Então repartiu os filhos entre Léia e Raquel e as duas servas, e pôs as servas e seus filhos na frente, e a Léia e seus filhos atrás, porém a Raquel e a José aos derradeiros. E ele mesmo passou adiante deles e inclinou-se à terra 7 vezes até que chegou a seu irmão. Então Esaú correu-lhe ao encontro e abraçou-o e lançou-se sobre o seu pescoço e beijou e choraram. Depois levantou seus olhos e viu as mulheres, os meninos, e disse: quem são esses contigo? E ele disse: os filhos que Deus graciosamente tem dado a teu servo. Amém. Podeis assentar em nome de Jesus. Irmãos, nós vemos aqui uma passagem bíblica muito linda, se os irmãos se atentassem, muito abençoadora para nós. Nós vemos, irmãos, Esaú. Quantas vezes nós já ouvimos falar mal de Esaú? Que Esaú vendeu a sua primogenitura e que Esaú chegou atrasado para receber a bênção do pai. Nós vemos, irmãos, que Esaú foi um homem, né, que nós vemos que é um homem ímpio. Se nós pegássemos na nossa Bíblia, nós vemos que Esaú é um homem ímpio. Mas esse homem ímpio nos dá um grande exemplo. Um exemplo de reconciliação, um exemplo de perdão. Um homem que perdoou seu irmão, que abraçou e chorou com ele, ou seja, um perdão, uma reconciliação. Mas nós vemos, se nós puxássemos um pouquinho mais atrás, nós vemos que quando Esaú ele chega do campo, Jacó compra a bênção. Foi barato, alguns dizem, foi barato, mas ele comprou a bênção do seu irmão. E depois nós vemos Esaú, o pai manda ele fazer um guisado, a mãe, né, de Jacó ouve e vai lá, a Rebeca ouve e vai lá, faz um guisado na frente, coloca lá e o pai come, Isaac come, e aí ele abençoa Jacó, porque Jacó engana o pai, a mãe e o filho enganando o pai para receber a bênção. Quando Esaú fica sabendo o que eles fizeram, Esaú fala: vou matar ele, agora, dessa vez não passa, vou matar ele. E nós vemos Isaac e Rebeca falando para Jacó fugir, e ele vai, né, ter com o seu tio Labão. Fica 21 anos com o seu tio, né, aí tem aquela desavença com ele, ele começa a crescer, né, ele começa a crescer os seus bens, e ele tem que ir embora. E Deus fala para ele: volta para sua terra. Quando ele volta para sua terra, ele sabe que ele vai ter que encarar o irmão, porque o irmão estava lá. E nós vemos, meus irmãos, que quando ele volta para a terra, antes de ele chegar,
ele manda os homens até Esaú para ver se tinha paz. Mas mesmo assim, ele ainda não se sente ainda totalmente seguro daquilo que ele encontraria com o seu irmão, como o seu irmão o receberia. Aleluia! Como o seu irmão iria fazer a recepção acerca dele. Ele não sabia. Primeiro, meus irmãos, ele achou que ele fosse morrer. Ele estava com medo de morrer. Jacó teve medo de morrer. É por isso que ele divide a sua família. Ele fala, se ele vê tudo isso, ele divide a sua família e os seus bens também. Porque se visse metade, se Esaú visse metade, acharia que era tudo aquilo que Jacó teria, que Jacó tinha. Então nós vemos, irmãos, que Esaú aqui, ele vai e fica esperando o encontro com o seu irmão. Antes de Jacó encontrar Esaú, ele passa no val de Jabó. Então, encontro com o anjo, Deus vai lá, manda o nome dele, diz que ele seria uma grande nação. Mas aqui, meus irmãos, o que nós chamamos a nossa atenção nessa noite é como que Deus faz. Um homem ímpio, nós vemos que Jacó, um homem que aos nossos olhos podia ser um homem justo, mas nós vemos que quem corre até Jacó é Esaú. Esaú se coloca à disponibilidade, se propõe a perdoar o seu irmão, se propõe a se reconciliar com o seu irmão. Jacó ficou 21 anos fora, 21 anos sem ter contato com o seu irmão, e quando ele volta, aquele desejo que tinha de matar Jacó, Esaú tinha no seu coração. Quando ele vê, manda 400 homens. Quando Jacó fica sabendo que 400 homens, além de Esaú, o rei ia recepcionar, ele pensa, vou morrer. Eu vou morrer, ele vai me matar. Hoje ele me mata, dessa vez não passa. Mas Esaú surpreende. Aleluia. Aleluia. Esaú surpreende. Porque nós vemos, meus irmãos, no versículo 4. Então Esaú correu-lhe ao encontro e abraçou-o, e lançou-se sobre o seu pescoço, e beijou e choraram. Louvado seja o nome de Jesus. Um exemplo para nós de perdão, um exemplo para nós de reconciliação. E quando nós olhamos aqui, nós vemos, porque sempre nós ouvimos que Esaú foi um péssimo homem. Com certeza, irmãos, um homem que vende a bênção, um homem que deixa, de receber a bênção do pai, um homem que casa com mulheres que o pai não queria, que foi contra o desejo do pai. O pai falou, não case com essas mulheres. Ele foi e casou. Um homem que nós vemos que é da descendência de Edom, que fundou os Edomitas, que foram homens terríveis para Israel. Nós vemos que esse homem, ele nos dá o exemplo de perdão, um exemplo de reconciliação. Porque muitas das vezes hoje nós perdoamos, mas nós não queremos ver o nosso irmão nem pintado de ouro. Apenas perdoamos, mas nós não queremos a reconciliação para com ele. Aleluia. Nós vemos que hoje, meus irmãos, as pessoas veem o seu irmão e muitas das vezes fala, o fulano vai estar lá, então eu não vou. Aleluia, Jesus. Ele vai estar lá, ou ela vai estar lá, então eu não vou. Para Deus não existe tempo. Nós estamos presos ao tempo. Para Deus existe um coração disposto a se reconciliar para com os seus irmãos. E nós vemos aqui uma família. Quantos de nós não conhecemos? Ou será que nunca aconteceu comigo e com você? De ficarmos 4, 2, 3, 4, 5, 10 anos sem conversar com o irmão de sangue. Não vou nem dizer o irmão da igreja, o irmão de sangue. Que não olha na cara do irmão, ou às vezes não olha na cara do pai, não olha na cara da mãe, não perdoa. Não tem o coração disposto a perdoar. E nós vemos aqui Esaú, que não pensa duas vezes, vai, abraça seu irmão e chora com ele. Nós vemos que lá na frente, os dois sepultando Isaac. Será, meus irmãos, que se eles não tivessem se reconciliado, será que os dois estariam sepultando o pai? Será que o pai dele foi em paz? Com certeza. Veio os dois filhos ali, com ele, e mais para frente ele morre, mas ele sabia que os dois filhos tinham havido uma reconciliação, havia tido um perdão entre eles. Aleluia. E muitas das vezes nós chegamos no altar de Deus e oferecemos o nosso sacrifício, e a palavra de Deus diz, se você tem alguma coisa contra o seu irmão, como quem diz, não precisa nem trazer o sacrifício, primeiro você vai e se reconcilia com ele. Se nós vivemos na igreja, se nós conhecemos a palavra de Deus, e sabemos quem é Deus na nossa vida, o que nos impede de perdoar o nosso irmão? O que nos impede de uma reconciliação? Se nós queremos morar no mesmo céu, quem perdoa,
perdão, prefere virar a cara pro irmão, e às vezes prefere dizer assim: eu vou pro inferno, mas para ele eu não perdoo, ela eu não perdoo. Será, meus irmãos, que nós somos melhores que nossos irmãos? Que diante de Deus nós somos todos iguais. Então nós, eu, você, nós somos melhores do que o nosso irmão. Nós somos melhores do que o nosso próximo. Nós somos melhores, irmãos. Nós somos melhores. Nós somos melhores. Aleluia. Exemplos de perdão, meus irmãos, na Bíblia aqui não falta. A gente fosse ver José, quando seu pai morre, Jacó morre, ele pensa, os irmãos pensam, agora ele vai matar nós, vai se vingar. O que José faz? Não faz nada. Perdoa todo mundo. Nós vemos um exemplo também no Novo Testamento, capítulo 7. Nós vemos ali, eu esqueci o nome do irmão agora, do apóstolo, o apóstolo é o diácono. E nós vemos ele ali, quando todos vão apedrejá-lo, ele fala: perdoa, pai, porque eles não sabem. E nós vemos hoje, meus irmãos, quando ele perdoa, quando ele perdoa, ele vê os céus abertos. Aleluia. E Jesus na cruz do Calvário, melhor nem falar de Jesus, porque Jesus é soberano sobre todos esses. Mas vamos ficar aqui com o homem ímpio. Se o homem ímpio pode perdoar, se o homem ímpio pode se reconciliar, o que nós, que somos crentes, que somos fiel a Deus, que viemos na igreja, dobramos nossos joelhos, conhecemos a palavra, o que nós não podemos fazer? O que nós não podemos fazer? Será que é tão difícil? Será que o muro é tão grande que você não consegue transpor, que nós não conseguimos transpor para poder chegar ao outro lado e perdoar o nosso irmão? Eu tinha um problema com meu pai. Meu pai foi muito ruim para minha mãe e para nós também, quando ele bebia. Mas teve um momento que eu tive que perdoar, tive que esquecer, fazer o quê? Meu pai. E eu sou crente, eu quero ir para frente, eu não quero ficar para trás. Aleluia. Então chega um momento na nossa vida, meus irmãos, que nós temos que descer, aleluia, na humilhação. E a chave da nossa bênção está exatamente aí. Louvado seja o teu nome, Jesus. Em perdoar. Mas não é somente um perdão de boca para fora. É um perdão que você pode sentar com o seu irmão, louvado seja o nome do Senhor, sentar com ele na mesma mesa e comer com ele na mesma mesa. Aleluia. E estiver ele no ambiente, você pode estar no mesmo ambiente que ele, que não tem problema. É claro, meus irmãos, tem muitas coisas, era o seu melhor amigo, era a sua melhor amiga, tem muitas coisas que não vão ser igual mesmo. De repente a confiança, não tem mais aquela confiança que tinha outrora, mas a convivência, estar perto, isso é importante para nós. Aleluia. Aleluia. Tem que ser importante para mim, tem que ser importante para você. E nós muitas vezes retemos essa palavra que é tão pequena, mas que é tão difícil de executar, que é o perdão. E através do perdão vem a reconciliação. Aleluia. E quantos de nós não ficamos presos a isso? Um exemplo que nós temos também, eu acredito que todos os irmãos já ouviram falar, Nelson Mandela. Quem já ouviu falar em Nelson Mandela? Regime do Apartheid, África do Sul. Os negros sofriam barbaridade. Nelson Mandela se levanta para ter uma revolta e eles começam a perseguir ele. Ele fica preso, recluso, 27 anos, 18 anos, só numa cela onde mal cabia ele de 1,90 m e a cela não chegava a 1,70 m. 27 anos preso. 1990 ele sai. Ele sai em 1994, ele assume a presidência da África do Sul, o primeiro negro a assumir uma presidência daquele país, que é um país praticamente todo de branco, uma parte, né? Ficava uma parte os brancos, outras partes o negro. Sabe o que ele faz, irmãos? Quando ele assume a presidência, sabe o que ele faz? O homem que sofreu 27 anos, 18 anos só numa solitária, sabe quem ele chama, aleluia, para sentar do lado direito e do lado esquerdo dele? Quando teve a cerimônia da presidência, para ele assumir a presidência, sabe quem ele chama, irmão? Ele chama os 2 carcereiros que o torturaram todo esse tempo. Sabe por quê? Porque ele não queria guerra contra os brancos. Pelo contrário, ele queria reconciliação, ele queria um país unido, um país que pudesse crescer, um país que pudesse se fortalecer. E muitas vezes nós queremos uma igreja forte, uma igreja, meus irmãos, que enfrenta tudo, mas se não for unida, não adianta, não vai à frente.
Nós queremos a nossa família forte, estruturada, mas se não houver perdão dentro do lar, não adianta. Vai sempre esbarrar em alguma situação. E nós vemos hoje, meus irmãos, esse tipo de palavra, a palavra perdão, está em falta em nossos lares, está em falta em muitas das nossas igrejas, porque o povo não perdoa. Nós temos esse exemplo, o homem que senta, coloca o lado direito, o carcereiro do lado esquerdo, e ele diz assim: eu queria que eles me vissem, porque eu sou uma pessoa normal, comum, como eles. Imagine, meu irmão, o que você faria no lugar dele? O que você faria se você tivesse o poder nas mãos e pudesse tomar uma atitude acerca de determinadas pessoas? Cantaria aquele hino, sabor de mel? Hoje ele vai ver a minha bênção? Será que esse hino, meus irmãos, você cantaria? Agora tem que ver quem sou eu. Tem que ver quem sou eu. Eu particularmente não canto esse hino, nem gosto dele, porque é como se tivesse um ar de vingança. Quem gosta, meus irmãos, amém, glória a Deus. Mas eu particularmente, olhando nos pormenores, nós vemos que dá um ar de vingança. Agora você vai ver a minha bênção, agora eu estou aqui. Precisa disso, irmãos? Nós precisamos provar alguma coisa para alguém? Nós precisamos provar, meus irmãos, é só para Deus. Aleluia. Nós precisamos, meus irmãos, provar as coisas é para Deus. Mas nós nos fechamos no nosso mundo, e a nossa consciência fica pequena e não tem espaço para perdoar o seu irmão, entre família, entre igreja, entre sociedade, porque nós ficamos reclusos e muitas vezes nós construímos a nossa própria cela e nós não abrimos nem para alguém entrar e nem para nós sairmos. Ficamos presos em sentimento, ficamos presos, meus irmãos. Sabe por que nós ficamos presos? Porque muitas vezes o egoísmo impera em nossa parte. Da nossa parte existe o egoísmo, mas eu fui o ofendido. Aquela pessoa me humilhou muito. Aí você pensa, o que é mais gratificante? É o ofendido pedir perdão ou o ofensor? Mas eu fui ofendido, me fez muito mal aquela pessoa, irmão. Não importa, a virtude está no ofendido pedir perdão para o ofensor. Porque se você faz alguma coisa para alguém, é muito fácil você pedir perdão. Mas e se aquela pessoa faz alguma coisa para você? Como faz? E a melhor maneira, aleluia, de nós perdoarmos, o único caminho que tem para perdoarmos é quando você e eu, quando nós começamos a orar por essa pessoa. Você consegue orar por essa pessoa? Glória a Deus, aleluia. Você consegue falar: Jesus, abençoa, Pai. Senhor, abençoa essa família, Jesus. Toma em tuas mãos, salve aquelas almas, prospera. Será que a nossa oração é essa? Ou aquela oração que muitos ensinam: Senhor, eu quero ver a tua justiça, Jesus. Eu quero ver que o Senhor vem entrar com providência. Eu quero ver aquela pessoa, Deus, só na misericórdia, que ela venha à minha porta pedir pão, que ela venha até mim. E você fica pedindo, isso é oração contrária, irmãos. Pega até para o outro quebrar a perna. E se ficar com resfriado, vai falar que é Deus pesando a mão ainda. Se a pessoa pegar um resfriado, pastor, pegar uma gripe, vai falar: Deus está pesando a mão, tá vendo? Ó, Deus é na minha vida. Irmãos, isso não é Bíblia, irmãos. Isso não é Evangelho. O Evangelho é perdoar. E se a pessoa tivesse a cometer de alguma doença, são situações corriqueiras que todos nós estamos sujeitos. Quem não está sujeito a pegar um golpe aí de ar e pegar uma gripe, ficar resfriado? Quem não está sujeito a cometer de alguma doença? Mas quando não perdoa, sabe que doença que nós podemos ter, meus irmãos? Câncer. Alguns dizem, especialistas dizem, que aquele homem que não libera perdão, a amargura dentro de si é tão grande, mas tão grande, mas tão grande, que é perigoso virar um câncer. Então aquele que não perdoa, é ele que vai se acometer de uma doença. Aquele que não está disposto a liberar o perdão, tanto a sua vida espiritual fica doente, como provavelmente a sua vida material, a sua vida carnal, vamos dizer assim, pode ficar doente também. E hoje o que nós mais vemos, meus irmãos, até hinos são cantados dentro das igrejas, falando de revanche, falando de rivalidade, e que fala que a pessoa vai ter que ver Deus na sua vida, e que fala que Deus vai, você vai sentar na mesa do rei, e que muitos vão ver, e vão colocar você lá em cima, irmãos, aleluia. Mas como é que uma pessoa vai ser colocada lá em cima, se ela não libera o perdão? Como que nós vamos chegar a algum lugar, louvado seja o nome do Senhor,
se particularmente nós não temos reconciliação com esse ou com essa, o que te impede? O que nos impede? Se nós queremos morar no mesmo céu que essa pessoa, ou será que nós vamos realmente para o céu? E se nós queremos morar no céu com essa pessoa eternamente, como que nós nessa vida não conseguimos estar, eu não vou nem se colocar na mesma mesa para comer, estar no mesmo ambiente que ele ou que ela? Aleluia. Como? Como é isso? Como é isso, irmãos? A pergunta é para mim, a pergunta é para você. Como? Como nós queremos chegar a algum lugar? Mas faz 10 anos, irmão. Não, faz 10 anos, irmão. Irmão, isso daí, irmãos, isso daí não caduca não, viu? Perdão não caduca. Não é que nem nome no SPC, no Serasa, não caduca não, irmãos. Não caduca não, mas passou, mas nunca houve uma reconciliação. Mas eu dou a paz do Senhor para ela na igreja, mas foi resolvido o problema? Foi resolvido o problema? Você resolveu o problema com ela ou com ele? Você resolveu o problema? Mas eu dou a paz do Senhor e acho que não tem problema nenhum. Para você pode ser que não tenha problema, mas e Deus? Como Deus está vendo isso? Não, mas não, já passou. Eu fiquei chateado, eu fiquei amargurado, mas hoje em dia está tudo bem. Está tudo bem mesmo? Está tudo bem mesmo? Será que você não lembra, não fica remoendo dentro de si o que aquela pessoa te fez? Quem bate, esquece, mas quem apanha, nunca esquece. Esse ditado que nós temos, nosso ditado popular. Então às vezes você pode ter humilhado alguém, feito alguma coisa para alguém, e você pode ter esquecido. Então hoje, de repente, você tem que orar e falar: Senhor, alguma coisa pode estar emperrada na sua vida, e você fala: Senhor, será, Jesus, que eu preciso voltar atrás em alguma fase, em alguma área da minha vida? Será que eu preciso ligar para alguém ou falar com alguém acerca de uma coisa que aconteceu lá atrás? Pode ser seu irmão de sangue, pode ser irmão da igreja, pode ser até seu colega de trabalho. Porque às vezes a gente pensa que só pelo fato de nós sermos crentes, não precisa de pedir desculpa para aqueles que a gente convive no nosso dia a dia. Mas precisa sim, irmãos. É a sociedade. A sociedade precisa. Nós precisamos viver bem em sociedade. Nós precisamos viver bem na nossa família. Nós precisamos viver bem dentro da igreja. Exemplos para nós é o que não falta. E o que te falta? E o que me falta? Às vezes você pode pensar: não, irmão, isso aí não, isso eu não faço, isso eu não posso fazer, vai contra os meus princípios. O meu pai era assim, o meu tataravô era assim, o meu avô era assim, o meu outro avô era assim, o meu bisavô era assim, meu pai era assim, minha mãe era assim, minha família é assim, e eu sou assim também. Eu sou duro, hein? Eu não levo desaforo para casa, eu sou duro. Sou duro na queda, viu? Eu sou duro. Mas quando chega no pé de Jesus, nós ficamos mole, nos derretendo, chorando. Aleluia. E é assim que tem que ser, irmãos. Coisas tão simples que a gente dificulta tanto. Por que nós dificultamos? A palavra de Deus não dificulta nada. Quem dificulta somos nós. Nós que dificultamos. A essência da vida do crente é o perdão. A essência da vida do crente é viver bem com todos. É claro, meus irmãos, você nunca vai conseguir agradar todo mundo. Nem Jesus conseguiu agradar todo mundo. Quem somos nós? Mas na medida do possível, nós temos que buscar reconciliação com todos, viver bem com todos. Com algum você vai ter mais intimidade, com outros nem tanto. Mas o importante é você e eu, nós estamos de coração limpo. Sabemos que não precisamos dever nada para ninguém. Nossa vida espiritual está abençoada, nós perdoamos. E também quando alguém vem pedir perdão, a gente não vira a cara, a gente perdoa também. Aleluia. A gente não lança em rosto aquilo que fizeram para nós. Nós não fazemos isso. E é assim que tem que ser. E nós hoje estamos presos a isso. Mas hoje Esaú vem nos dar uma lição. Um homem ímpio, eu repito, meus irmãos, um homem ímpio nos dá uma lição de como fazer. Não precisou Jacó ir até ele. Jacó foi até ele meio com medo.
Porque Jacó só voltou para a terra porque Deus falou com ele que ele tinha que voltar. Mas quando ele chega, quem corre é Esaú. Esaú toma a atitude. Esaú vai até ele. E ele beija, eles choram e eles se reconciliam depois de 21, 22 anos aproximadamente. Quanto tempo, irmãos? Quanto tempo não passou? Quanto tempo as coisas não aconteceram? Aleluia. Quantas coisas passaram? Quantas vezes, né? Alguém disse para Esaú: olha, quando você encontrar seu irmão, mata ele. Vamos fazer o seguinte, vamos até lá. Vamos matar ele lá. Vamos matar ele. Quantas vezes não passou na cabeça dele de matar o irmão? Qual será a guerra que Esaú, de repente, nesse momento, pode ter travado dentro de si? Reconcilia ou não reconcilia? O que eu faço? 400 homens com ele? Seria fácil dizimar toda aquela família. Seria fácil tomar todos os bens do irmão. Seria muito fácil. Ele era um homem guerreiro, e aqueles homens que estavam com ele, com certeza também o eram. Mas o que ele faz? Espera aí, é agora. Agora é a hora. É meu irmão, e eu preciso me reconciliar com ele. O que passou, passou. Ninguém esquece, meus irmãos, é claro. Mas quando nós lembramos, nós não lembramos com tristeza. Nós não lembramos muitas das vezes com aquele ar de falar, não, agora é minha vez, e não vê a hora de dar o troco. Mas Esaú não faz isso. Esaú é um exemplo para nós, irmãos. E muitas coisas, né, se você for colocar em todas as coisas, ele não é exemplo para nós. Mas aqui, ele é um grande exemplo. Um ímpio que perdoa. Um ímpio que se reconcilia. Um ímpio que te disponibiliza para chegar até o seu irmão, abraça, chora, e eles choram, e eles se perdoam, e eles se reconciliam. Isso é uma família. E nós estamos na igreja. Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. As barreiras, irmãos, quem coloca somos nós, infelizmente. As barreiras para não se chegar até o seu irmão, louvado seja o nome do Senhor, quem colocamos somos nós, eu, você. Mas é o inimigo, claro, o inimigo é astuto. Ele vai colocar na sua cabeça, na sua mente, no seu intelecto, falando que essa pessoa não merece, falando que essa pessoa não merece o seu perdão, não merece você chegar e se humilhar, aleluia. Porque muitas das vezes nós achamos que estamos chegando e se humilhando perante a pessoa. Achamos que é uma humilhação. Eu não faço isso, isso é humilhante para mim. Isso é humilhante para mim chegar até ele ou chegar até ela. É humilhante. O que vão pensar de mim? O que vão pensar de mim? Mas o que Deus pensa de mim? Já parou para pensar o que Deus está pensando nessa situação, de mim, de você? Nós ficamos preocupados com o que os outros pensam. Mas o que Deus pensa? O que o Pai, Deus Todo-Poderoso pensa? Porque nós ficamos presos porque achamos, essa pessoa não merece. E o que nós merecíamos diante de Jesus? O que nós merecíamos? O que Jesus sofreu, padeceu, foi humilhado, cuspido? O que ele mereceu? Através de nós, por nós, o que ele mereceu? E muitas vezes a gente acha que o nosso próximo não merece, irmão. Cai por terra isso em nome de Jesus hoje. Aleluia. Aleluia. Tenha livre, seja livre. Quebre essas amarras. Seja livre. Seja livre, perdoe com facilidade. Se reconcilie com facilidade. Mas é humilhante para mim. Chega na pessoa, fala com ela. Ore por ela. Busque a Deus por ela. Clame por ela. Porque só assim nós teremos uma família forte. Só assim nós alcançaremos corações sábios. Só fazendo isso, esse é o caminho. Não tem outro. Queremos fazer muitas obras, muitas coisas, mas o irmão, a irmã que está do nosso lado, nós não conseguimos olhar para ele, olhar para ela, e achamos que ela não merece, ou ele não merece. Ah não, irmão, mas foi tantos anos, não importa. Hoje é dia de reconciliação. Aleluia. Mas é um culto de quinta-feira, irmão. A igreja não está tão cheia assim. E hoje também não é culto, né, irmão? De ceia do, não é a ceia do Senhor hoje, né? Irmão, não é a ceia do Senhor. Isso é mensagem para a ceia do Senhor. Mas Deus está preparando o seu coração, irmão. Para que quando você chegar na ceia do Senhor, você possa comer
e beber livremente. Aleluia! Esse peso que está dentro de você tem que sair em nome de Jesus. Nós temos que olhar para o nosso próximo com um desejo que ele vá para o céu igual a nós. A mesma coisa que nós queremos para nós, nós queremos para o nosso próximo também. Aleluia! Por que, meus irmãos? Por que nós somos assim? Por que nós tomamos essa atitude? Conhece-te a ti mesmo. O filósofo Sócrates dizia: conhece a ti mesmo. Qual é o seu limite? O que você pode fazer? Conhecer a si mesmo. Você sabe aquilo que você pode fazer. Você sabe aquilo que você pode realizar. Irmãos, nós podemos realizar muitas coisas. Muitas coisas. Nós só realizamos quando nós não ficamos presos a nada, a nenhum sentimento contrário, a nenhuma situação que nós achamos que aquilo que não pode ser, não, isso não pode ser, eu não vou fazer isso. Pode vir pregar, se Jesus descer do céu e pregar para mim, eu não tomo essa atitude, eu não perdoo. Foi muito terrível o que fizeram comigo. Agora você imagina o judeu, família de judeus sendo mortas na Segunda Guerra Mundial, que perdoaram Hitler, que perdoaram os homens. Muitos, claro, não perdoaram, mas você conseguiria perdoar? Você conseguiria, irmão? Vendo toda a sua família sendo morta, e antes de ser morta, sendo torturada ainda, toda a sua família sendo torturada e morta, você conseguiria perdoar? Os judeus perdoaram. Os judeus perdoaram. E o que nós fazemos? Nós retemos o perdão, o perigo da nossa vida para com Cristo. Irmãos, isso é sério, isso não é brincadeira. A sua vida na eternidade depende disso. A sua vida com Cristo na eternidade, a sua salvação depende disso. Porque a salvação não é por obras. Nós fazemos as obras porque nós já somos salvos. Mas o amor ao próximo, os frutos do Espírito, é aí. A salvação vem através dos frutos do Espírito, que está em Gálatas. Não os dons do Espírito que está em Coríntios. Ter dom do Espírito é muito bom, mas frutos do Espírito é melhor ainda. O que leva nós para o céu é os nossos frutos do Espírito. Isso que nos leva para o céu. Ser longânimo, ser benigno, ser misericordioso. Porque o que Jesus fala para aqueles homens? Mas eu cheguei, mas eu preguei, eu falei em teu nome, fiz maravilhas. O que Jesus vai falar para eles, irmãos? O que Jesus vai falar? Apartai-vos de mim. Apartai-vos de mim. Malditos. Por quê? Não vos conheço. Esse é o dom do Espírito. Profetizou, expulsou o demônio. Mas os dons do Espírito. Mas os frutos do Espírito: longânimo, benigno, misericordioso, compassivo. Compassivo. Quantas vezes Jesus não foi compassivo? Jesus, para ele morrer na cruz do Calvário, teve que ser compassivo comigo e com você. Porque compassivo é aquele que se coloca no lugar do outro. E é aí, meus irmãos, é onde nós temos que chegar. Se coloque no lugar do seu irmão. Aleluia. Tenha misericórdia. Seja longânimo, seja compassivo, seja misericordioso. Nós seremos bem-aventurados quando nós começarmos a praticar essa palavra. Perdoar. Perdoe. Não deixe esse sentimento te enganar. Mas você só vai conseguir perdoar, aleluia, quando você começar a orar por essa pessoa. Ore por ela como se fosse orando pela sua família. Não, Jesus abençoa, 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 amém, glória a Deus, minha família. Não, ore por ela como se fosse por você, como se fosse pela sua família, como se fosse você estivesse orando pelo seu pai. Ah, mas tem alguém na família dela que está doente. Ore por ela como se fosse o ente da sua família que estivesse doente. Ore, clame. Só assim, meus irmãos, nós vamos conseguir. Só assim. Mas essa barreira que nós não conseguimos transpassar, porque nós não temos força. Alguns não têm força, outros não querem mesmo. Mas para você que não tem força, peça a Jesus, Ele vai te dar força. Mas para você que não quer mesmo, quebre esse orgulho, quebre essa soberba. Nós não somos melhores uns do que os outros. Nós não podemos reter nada, meus irmãos. Nós temos que dar. Jesus deu tanto para nós. E muitas vezes para nós, para darmos para alguém, nós retemos e não damos. Então, meus irmãos, meu tempo já está acabando.
Então, irmãos, nessa noite, pratique. Aleluia. Aleluia. Grande é teu poder, Jesus. Aleluia, Deus. Louvado seja Deus. É difícil, irmão, praticar isso. Perdoar é difícil, irmãos. Não é fácil para ninguém. Perdoar é difícil. Porque vai contra todos os nossos princípios que a gente defende a nossa vida toda. Vai contra todo o nosso eu que a gente acha que é certo. Vai contra tudo aquilo que a gente fala. Essa pessoa fez tanto mal para mim, para a minha família. Filhos que não conseguem perdoar os pais. Pais que não conseguem perdoar os filhos. Vivem na mesma casa. Está dentro da mesma casa. Irmão que não perdoa o irmão. Mas o irmão está lá no Ceará, está na Paraíba, está no Nordeste, está em outro país. Não consigo perdoar ele, não consigo perdoar ela. Não consigo perdoar a própria mãe. Que coração é esse, meus irmãos? Sinceramente, eu não gosto de falar assim, mas sinceramente, para que céu que a gente quer ir verdadeiramente? Qual é o céu que nós queremos morar? Qual é o céu que nós queremos morar? Perdoe sem medida. Perdoe, exerça o perdão. Fez alguma coisa, alguém fez alguma coisa para você, alguém desculpa. Às vezes tem que pedir desculpa, mas muitas vezes também tem que pedir perdão. Bem com todos. Muita gente não vai gostar de você, claro. Mas o importante, meus irmãos, é nós estarmos livres dessa culpa, livres desse sentimento. Amém, meus irmãos? Amém. Graças a Deus. Que Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus. Amém.